Podcast A Era do Rádio, 76 anos da Radiodifusora de Teresina. Eu sou Ramila Gomes, jornalista em formação pela Universidade Federal do Piauí, e o principal objetivo deste podcast é falar sobre a estruturação do jornalismo esportivo na Radiodifusora de Teresina. Boa tarde, ouvinte. Eu sou Ramila Gomes e hoje vamos falar sobre jornalismo esportivo na RDT. E para falar do assunto não poderia ser diferente. Nosso convidado é um dos maiores ícones da comunicação piauiense. Ele é jornalista, comentarista, ex-atleta do River e é considerado o pioneiro do jornalismo esportivo no Piauí. Também ficou conhecido como Magro de Aço. Com vocês, Carlos Said. Carlos Said, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E conte-nos um pouco em que momento surgiu o convite para ser comentarista na Radiodifusora e através de quem veio esse convite. Olha, então houve, evidentemente, convite, porque naquele tempo misturava-se radiodifusora com serviço de amplificação. O rádio, do seu início, era assim, e eu gostava. E muita gente incentivava, razão porque os anos 40 foram decididamente anos de ouro. Falando um pouco sobre a estrutura precária no início das transmissões, como era trabalhar com o improviso, dividindo até mesmo o microfone? Era precária, porque cada funcionário fazia tudo que era mandado. Os equipamentos eram obsoletos, mas a gente fazia do microfone, do amplificador, peças fundamentais para o locutor. E eu me misturei ao rádio naquele tempo. Em 1950, a difusora fez sua primeira transmissão esportiva de jogo. Como foi a recepção dos ouvintes e como isso influenciou na percepção deles? Foi em 1950. Os equipamentos eram precários e a gente fazia das tripas coração para botar no ar uma transmissão de futebol. Era duro, era uma raridade profissional. Carlos, em relação à estruturação do departamento esportivo, em 1955, como foi a formação da equipe e como se deu a sua contratação? O que pode nos contar sobre o programa Tardes Esportivas? Eu e o Argelino Costa, a dupla radiodifusora. Não existia outra. Isso, 1948. Recepção espetacular, porque era novidade. O rádio esportivo só chegava ao Ceará e ao Maranhão, tampouco no Amazonas. E também tinha recepção do Pará. Então, a primeira transmissão esportiva feita pela Radiodifusora de Teresina em 1950,
Campeonato Brasileiro de Futebol. Maranhão 4, Piauí 2. Foi um sucesso. Como você se sente sendo considerado um dos principais pioneiros do jornalismo esportivo e um dos maiores comunicadores e influenciadores do esporte no Piauí? No meu tempo, o jornalismo era autêntico. O jornalista trabalhava por amor à profissão. Remuneração, nem pensar. Hoje, atualmente, a primeira coisa é: eu sou profissional. No meu tempo, não. Eu era jornalista autêntico, porque gostava de trabalhar, de fazer o que eu queria. Profissional só, evidentemente, quando era imperiosa a atitude do jornalista. Hoje, qualquer um quer ser profissional. Aí, cadê a autenticidade jornalista que, evidentemente, honra a profissão? Carlos Said, muito obrigado por sua participação, foi uma honra muito grande. Obrigada ao professor Gustavo Said por sua mediação nessa entrevista. E também como comentarista, Carlos Said foi um dos protagonistas da primeira transmissão de jogo do Piauí. Ocorreu em 21 de março de 1950, em parceria com Areolindo Costa. Nessa parceria, cada um cobriu um lado do campo, e na linha central do gramado se encontravam para passar o microfone um ao outro. Não teve estrutura, tudo foi improvisado durante o jogo. Lá em 1955, sob a direção de Carlos Said, foi formada a primeira equipe de esportes do Piauí, com a estruturação do departamento. A equipe era composta por Said, Areolindo Costa, Pedro Mendes e Ferdinando Paiva. Aos poucos, o preconceito com o futebol foi acabando e, consequentemente, ganhando mais espaço e despertando o interesse dos anunciantes, sendo referência de jornalismo no Piauí e estados vizinhos.